Fala galera, mais uma vez Clóvis Gregório, idealizador do projeto Maçonaria Tupiniquim, e hoje nós vamos falar de um assunto nevrálgico, que é o templo do rito escocês antigo e aceito. E por que nevrálgico? Porque sempre há uma briga, há uma discussão sobre forma, sobre ter muita coisa enxertada, sobre ter coluna, sobre não ter coluna, sobre isso e aquilo outro, onde que é o painel, onde que é o altar dos juramentos e etc. Mas antes, alguns recados importantes. Se você não segue ainda o Instagram do Maçonaria Tupiniquim, que está aparecendo aqui, vá lá e procure. É só colocar na barra de pesquisa Maçonaria Tupiniquim, tu acha fácil, rápido. E o que tem lá no Instagram? Além de alguns memes, tem informações precisas naquele formato. Arrasta para o lado que vem informações de um modo imagético, com pequenos textos informando com aquela qualidade que você conhece. Maçonaria Tupiniquim, direto ao ponto. Tem também uma lojinha com alguns produtos que você pode ajudar o projeto na manutenção de custo de página e etc. E teremos novidades por aí, principalmente se você é um cara que gosta de comprar. É uma novidade boa, talvez gastativa, mas excelente, ainda com um senso de humor incrível. Aguarde e verá. Voltando ao assunto do templo do rito escocês antigo e aceito, vamos à primeira parte. Qual a forma? Qual o tamanho? O que é a vida? Segundo o ritual de 1829, que consolidou o rito escocês antigo e aceito no mundo mais Clóvis, tinha um ritual de 1804, também teve aquela reforma de 1816, que foi reeditada até 1821. Sim, mas eu estou falando do ritual que consolidou o que as lojas no mundo que praticam o rito escocês antigo e aceito têm como base, que é o ritual de 1829. Nele, a forma do templo é um quadrado alongado, que está de acordo com as nossas instruções, que é um quadrado oblongo ou um retângulo alongado. Segundo ponto, qual a cor do templo no rito escocês? Desde esse ritual de 1829, e até as reformas anteriores, a cor é vermelha. Está descrito neste ritual: La tenture est rouge pour le rite écossais. Francês maravilhoso, né? A tapeçaria é vermelha para o rito escocês. E por que tapeçaria? Você pode perceber em algumas imagens, como essa, desse ritual de aquarela, que eu tenho um belíssimo, com várias pinturas, tanto dos paramentos de cada grau, quanto cada ornamentação de templo. Bem, e no passado era muito comum, que não necessariamente as paredes fossem pintadas, mas sim tivesse, tapeçarias, panos pendurados. Então, essa tapeçaria era vermelha. Oriente, tem Oriente, não tem Oriente. O Oriente é uma invenção, é para imitar a nave da Igreja Católica e etc, e etc. Tem Oriente desde o início do rito escocês antigo e aceito. Acontece que era um pouco menor. Tinha basicamente espaço para o trono do venerável mestre e, nas extremidades, um lugar para o orador e um lugar para o secretário. O acesso a ele era garantido por 4 degraus e mais 3 degraus para chegar ao trono do venerável. Isso significa que já eram 7 degraus. Por que eu estou frisando essa informação? Porque tem uns engraçadinhos, o Bering colocou uma porção de degrau para chegar até o venerável mestre. Não, não foi o Bering. Continuando, o teto do templo. O teto do templo, como conhecemos hoje, a nossa abóboda celeste, como era no início do rito escocês antigo e aceito. Já era descrito como abobadado, azul escuro e salpicado de estrelas e constelações. Não tinha uma estrela ou uma constelação específica que teria que estar no teto da loja. Era para simbolizar o céu mesmo. Com o passar do tempo, foi se atribuindo alguns simbolismos. Alguns locais, por exemplo, colocavam o teto em que aquela loja se encontrava. Então, muitas lojas aqui no Rio de Janeiro e até alguns rituais do Grande Oriente do Brasil falavam que o teto da loja tinha que ter as constelações igual ao do céu do Rio de Janeiro, com o Cruzeiro do Sul e etc, e etc. Isso aconteceu muito. Atrás do venerável mestre tem um painel, constando Sol e Lua. Com o venerável mestre sentado ao centro, formam as sublimes luzes da loja. Fazia parte da instrução. E o assunto que põe todo mundo chateado, Clóvis, esse negócio de colunas zodiacais
É um enxerto? É uma invenção? Não. Desde o início, elas já constavam lá. A abóbada era sustentada por 12 belas colunas. Muita coisa que se diz ser invenção já estava desde o princípio do rito escocês antigo e aceito. Antes de finalizar, um último tópico que levanta uma grande discussão. O altar dos juramentos fica no Oriente ou no Ocidente? Pelo menos desde o início do rito escocês antigo e aceito, o altar dos juramentos fica no Ocidente, um pouco acima da posição do segundo vigilante. Já estava descrito lá e muitas obediências ainda o mantêm. Outras, em suas reformas, colocaram o altar dos juramentos para o Oriente. Mas sobre isso tudo, o que nós podemos tirar como reflexão? Não seja um xarope. Não seja um xarope. O que eu quero dizer com isso? Muitas lojas, muitos templos foram confeccionados em edifícios que já estavam prontos, então não necessariamente conseguiram fazer com todas as orientações. Fora que o número de obreiros na loja conta muito para a disposição, tamanho, Então a nave do Oriente, ela acaba aumentando se você tem um grande número de obreiros. Algumas lojas possuem mezaninos, que são aquelas partes superiores. Então, uma loja com 150, 170 pessoas, hoje é difícil ter uma loja com essa quantidade de pessoas? Sim, é. Mas no passado era muito comum você ter 90, 100, 150 membros numa loja. Então, ter um mezanino era necessário. E muitas lojas não construíam seu próprio edifício. Compravam uma casa, um teatro, uma igreja, um aquilo outro para funcionar. Então, muitas coisas tiveram que ser adequadas. Então, tente entender a história do local que você quer criticar. Então a informação mais valiosa é: não seja um xarope. Para mais informações sobre comparações do rito escocês antigo e aceito, você pode consultar o terceiro volume, o terceiro número do jornal Maçonaria Tupiniquim. Lá eu fiz uma tabela comparativa entre este ritual de 1829, a reforma do Grande Oriente do Brasil de 1898 e a reforma feita pelo Supremo Conselho para as grandes lojas que estavam recém-formadas em 1928. É o primeiro trabalho assim, um trabalho inédito em língua portuguesa com uma comparação dessas de disposição do tempo e de ritual. Ah, Clóvis, e como é que eu tenho acesso ao Maçonaria Tupiniquim Jornal? É fácil. Se você clicar no nosso link de Apoia-se e contribuir com o nosso projeto para manutenção e etc., a partir de R$5 você tem acesso a todos os volumes do nosso Maçonaria Tupiniquim Jornal. Então ficamos por aqui. Um grande abraço e um beijo no coração de todos.